mesmo faço aqui. Às 14 horas do dia 26 de agosto de 2022, declaro aberta a 7ª audiência de terceiros da 96ª Sessão Legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Ausência de justificativa do vereador José Braz e também do vereador Ademir Silva. Passa a palavra para o secretário municipal de obras, Gustavo Mendes, para sua apresentação, e passo também a presidência e os trabalhos para o vereador Hilton de Aguiar. Boa tarde a todos. Boa tarde ao nosso presidente, aos nobres vereadores, ao pessoal que nos assiste. Hoje nós viemos tratar sobre duas secretarias, a Secretaria de Operações e Serviços Urbanos e a Secretaria de Agronegócio. Bom, a Secretaria de Agronegócio é uma secretaria que trabalha todo com a população rural, produtores, trabalhadores. Essa é a função, né? Trazer essa harmonia entre o homem do campo, a nossa cidade. A Secretaria de Agronegócio ela é composta por uma diretoria, uma coordenadoria de infraestrutura, uma coordenadoria de saneamento, uma coordenadoria administrativa de controle orçamentário, uma coordenadoria de abastecimento e segurança alimentar, uma coordenadoria de convênios e contratos, uma coordenadoria de agricultura e banco de alimentos, uma coordenadoria de hortas e feiras e também uma coordenadoria de fiscalização e apreensão de animais. Nós tivemos um orçamento executado no ano de 2021 de um pouco mais de 5 milhões, né, que foi empregado tanto para a zona rural quanto para os equipamentos da Secretaria de Agronegócio. Esse orçamento ele foi um orçamento que foi entregue nesse mandato e que foi executado, não foi planejado por nós, mas como o serviço público é um serviço contínuo, nós executamos de acordo com o que foi a demanda que nos foi apresentada. Para o ano de 2022, foi um orçamento que foi planejado, que foi todo proposto para que ocorresse, né, o planejamento da Secretaria de Agronegócio. Nós temos um orçamento aí de quase 5 milhões, 4.728.000, que está sendo trabalhado, né, e que a gente espera, eu acredito que a gente deva extrapolar esse valor, né, devido às ações que estão sendo executadas, como calçamento, como pavimentação, como patrulhamento, incentivo aos pequenos produtores, né, acompanhamento e fiscalização também do programa de aquisição de alimentos, do banco de alimentos. Então, tudo isso deve contribuir para que a gente ultrapasse o valor previsto nesse orçamento. Hoje nós temos um convênio que foi destinado pelo Domingos Sávio,
Esse documento, esse convênio é uma pavimentação poliédrica. Quem faz a execução dele hoje é a Senfop, né? A gente conseguiu, através né, trabalhando com o deputado, a gente conseguiu com que ele destinasse esse convênio para nós. Outro convênio também de 289.530, que ele também é pavimentação poliédrica e que também está sendo executado pela Senfop. Ele visa, né, a comunidade de Djalma Dutra e algumas comunidades da região. Também é calçamento. Mais um convênio importante. Esse convênio ele abrange uma boa parte, principalmente Serra Calçada, que é um dos locais onde a gente tem maior dificuldade na época de chuva. É um convênio de 1.930.000, que foi também destinado pelo deputado Domingos Sávio. Na realidade, na sua grande maioria, o deputado Domingos Sávio ele destinou a maioria das suas emendas para nós, para o agronegócio, que é a área dele, que tem essa função. Esse convênio ele é para um caminhão frigorífico que será destinado para a cooperativa dos pequenos produtores. Esse caminhão ele já tá comprado, ele já encontra-se no pátio, ele ainda não foi repassado devido ao período eleitoral. Bom, nós vamos iniciar pelo serviço de inspeção. O serviço de inspeção hoje ele tem a função de filtrar, retirar aqueles alimentos que não é para consumo humano. Né, a gente faz o controle de alimentos que não são aptos ao consumo, tirando aí vários patógenos, né, que a gente tem, principalmente nos frangos, carne bovina, carne suína. Hoje nós temos 2 abatedouros de carne bovina e suína, e um de carne e um de frango. Né? No município hoje nós já chegamos a ter mais do que isso, mas devido até à pandemia mesmo, a gente teve uma queda nesses estabelecimentos que não conseguiram se manter, então, mas o serviço de inspeção ele segue firme, fazendo a inspeção, fazendo todo esse trabalho de fiscalização e controle. O serviço de inspeção hoje ele é composto por 2 fiscais de saúde, médico veterinário, por 6 médicos veterinários, por 3 fiscais de saúde nível médio e por 3 auxiliares de produção. Lembrando que para fazer a inspeção, para fazer a abertura abertura e encerramento de abate, é necessário, a lei obriga que tenha um médico veterinário na inspeção, que ele dê o laudo, né, de sanidade dos animais, e que para isso é necessário, né, a inspeção visual e também, em alguns casos, até o toque mesmo, para que entenda qual que é a qualidade dos animais que estão abatidos ali na hora. Dentro do serviço de inspeção, a gente tem uma série de condenações. O que seriam essas condenações? São alimentos que são condenados por algum tipo de patologia. Né? Então, nós trouxemos esses dados para cá para que vocês entendam qual que é a função nossa. E o que a gente deixa de ir para o prato do divinopolitano aqui dentro do município. Então, as condenações totais 4.758, que são a de aves. As condenações parciais, quando a gente diz condenação parcial, que a gente tira aquele pedaço que está comprometido, uma asa, alguma coxa, algo
do animal que é impróprio para consumo. Então, nós temos aí 248.132 unidades. A condenação total de bovinos foi 15.994. Parcial, 17.273. Suínos, 25.554. E suínos parcial, 13.907. Boa tarde a todos, boa tarde aos nobres vereadores e os demais presentes nessa Câmara. Continuando, né, temos os atestados, né, porque são emitidos pelos médicos veterinários. Foram condenadas 728 unidades de aves, condenação total. Os atestados de condenação parcial foram 809 de aves. Condenação total de bovinos, 63. E condenação total de suínos, 240 unidades. Só para ilustrar um pouco do que é um patógeno, né, que a gente consegue identificar. Então, a gente trouxe essa foto aí, bonita de se ver, né? Então, é esse tipo de alimento que a gente tira da mesa do Divinopolitano. Pode passar. Aí nós temos outra, aí é uma condenação parcial, né? Nós vemos o problema de artrite, né? Pode passar. Essa é uma condenação parcial. Essa daí já é uma condenação total. Sim, é um tumor, né? Isso, a neoplasia, né? É um tumor. É pós-mortem. Não, esse é de abate. Isso aí é o que a fiscalização retira no momento do abate. Então, a gente identifica e faz a retirada. A gente, há um tempo atrás, a gente teve muitos questionamentos por que o serviço de inspeção condena tanto. É exatamente por isso. Às vezes a gente pode ver, igual o serviço de inspeção já chegou a fazer uma fiscalização que nós chegamos lá, tinha um balde cheio de aves com corante. Então, eram aves de granja que estavam sendo coradas para vender como galinha caipira, como aves caipira. Então, é esse tipo de situação que a gente enfrenta no dia a dia. Sim, a nossa lei hoje, ela traz um rol de situações que ela pode acontecer tanto por reincidência quanto por omissão. Isso ocorre na medida que a gente está dentro do estabelecimento e a gente nota cada tipo de situação. Hoje, a nossa maior fiscalização são em cima dos abates de ave, que isso é mais comum de acontecer. Esse tipo de doença, esse tipo de tumor ou de patologia, isso é mais normal de acontecer nas aves. No bovino acontece, mas é menos. Hoje a gente tem um maior controle em cima do bovino e suíno. Por quê? Porque além de nós temos o IMA, né, e o CIF, que também são maiores, né? São aves, geralmente acontece do pessoal criar na roça, não chama tanta atenção e lá mesmo faz os abates e distribui pela cidade afora. Pode continuar? Esses são os documentos emitidos aos estabelecimentos dentro do serviço de inspeção. Viabilidade para alvará de localização, 18. Termos de fiscalização foram emitidos 544. Termos de intimação, 31. Autos de infração, 19. Termos de apreensão, 10. Termos de interdição, 4.
termos de desinterdição 2, termos de condenação lavrados 3. Hoje, todas as condenações que são feitas é lavrado algum documento que a gente dá ao estabelecimento para que ele tenha garantia de que aquilo que está sendo realizado é algo que está embasado na legislação. Então, assim, não é feito da cabeça do fiscal, não é feito da cabeça do médico veterinário, todo tem embasamento técnico para que seja feito. Tanto o descarte quanto a condenação. Então, tudo isso é documentado. Termos de inutilização 12, produtos inutilizados 126, análise de projetos que foram emitidos dentro do serviço de inspeção 7, taxas de análise de projetos 5, denúncias recebidas 13, reunião com estabelecimentos 60 reuniões, elaboração de portarias 49 portarias e atendimento ao público 48. Treinamentos técnicos à equipe do sistema do Serviço de Inspeção Municipal foram 18, taxas de abate emitidas 47, taxas de fiscalização 6, reuniões de técnicos administrativos 51, atestados de condenação e destinação parcial de aves 809 no total, atestados de condenação e destinação total de aves 728. Lembrando que esses atestados de condenação, tanto total quanto parcial de aves, são emitidos diariamente por lote, tá? Também. E o comprovante de recebimento de aves de descarte, 243. Agora, passando para um outro serviço que a Secretaria de Agronegócio também presta, que são a limpeza e manutenção e instalação de mataburros. Hoje nós temos mataburros instalados em Amadeu Lacerda, Lava Pés, Laje, Lagoa, Quilombo, Matos Coqueiros, Buritis, Passagem e Furtado. Lembrando que no ano passado, nós entramos em um edital que nos beneficiou também com outros mataburros. Então, nos próximos dias, a gente deve instalar aproximadamente aí, em torno de 21 mataburros, que já estão no pátio para que a gente dê destinação, né? A partir do momento que a gente faz a inscrição, a gente tem que enviar a localização, a região onde que vai ser instalada e também realizar a vistoria prévia e a justificativa técnica. São fotos ilustrando todo o serviço, o estado que a gente pega o mataburro, o estado que a gente deixa o mataburro. O patrulhamento e recuperação de estradas, a gente teve, todos vocês sabem que no final do ano, no início desse ano, no final do ano passado, nós tivemos uma chuva que deu um trabalho danado para nós, porque a gente não esperava um volume grande de chuva, mas eu acho que a gente conseguiu contornar bem, conseguiu atender toda a população, mas que gerou um passivo para nós que nós tivemos que desdobrar. No início do mandato nós pegamos a secretaria com apenas uma patrol, para a secretaria tanto de serviços urbanos quanto de agronegócio, né? E hoje nós temos 4 patrols rodando, com uma na mecânica, que está para sair na semana seguinte. Essas aí são as comunidades que nós atendemos do ano para cá, para esse ano, né? Daqui para frente a gente deve atender, se não isso, o dobro, porque por causa do período de chuva mesmo, com trabalho de patrulhamento, compactação, né? Esse trabalho ele não é um trabalho simples de ser realizado, porque há necessidade de aplicação de material, há necessidade de limpeza da região, alargamento de pista e principalmente baulamento ou declive da própria pista.
Esses são alguns dos serviços executados, né? São os patrulhamentos, como também alargamento de vias que nós fazemos. Melhoria nas estradas rurais, limpeza de enxurradas e roçadas. Hoje nós temos uma equipe de conservas que faz essa limpeza no meio rural. Algumas das comunidades que foram beneficiadas com esse trabalho, nós temos Amadeu Lacerda, Jararaca, Perobas, Lagoa, Córrego Falso, Boa Vista, Buritis, Branquinhos, Lages, Lopes, Tamboril, Serra Calçada, Cachoeirinha, Lava-Pés, Pedregal e Djalma Dutra. É importante falar sobre isso, porque quando nós pegamos a secretaria, até a gente entender que a gente necessitava desses profissionais para que fizesse esse trabalho, ele foi um processo moroso, porque a gente teve que pegar quais eram os nossos gargalos e assim fazer a adaptação para um contrato que iria nos atender de fato. E hoje, como já aconteceu no passado, hoje nós temos uma equipe de conserva que faz toda a limpeza, como também a manutenção, né, que mantém os trechos da zona rural com muito cuidado e sabendo o que está executando. É claro que a gente sabe que uma equipe é pouco, né, mas aos próximos dias, ao início do próximo ano, a gente vai expandir essas equipes, separando toda a região, né, quanto a região do Buritis, quanto a região de Ermida. Aí nós podemos ver no desvio, né, como também nós vemos a equipe mesmo trabalhando. Também temos a manutenção, limpeza das igrejas, cemitérios, campos de futebol e praças, que são instalados nas comunidades rurais. Também algumas das comunidades atendidas, Amadeu Lacerda, Costas, Lages, Lagoa, Djalma, Perobas, Quilombo, Branquinho, Lopes, Buritis, Córrego do Paiol, Córrego Falso, Tamboril, Boa Vista, Cachoeirinha, Choro, Distrito de Santo Antônio dos Campos. Dentro dessas comunidades também, alguns servidores já estão à disposição da comunidade para fazer essa manutenção de forma diária, né, mantendo as comunidades mais limpas, né, com um visual melhor. A tecnologia também chegou para a zona rural, né, gente? Então, assim, nós tivemos algumas comunidades que foram beneficiadas com a tecnologia de LED. O Isaías está aqui, ele pode falar melhor qual que era o ganho, qual que foi o ganho, né, disso para as comunidades e quais as comunidades que foram beneficiadas. Bem, pessoal, boa tarde. A gente já atendeu mais ou menos uns 70% das comunidades com LED, e os locais que não tinha iluminação e foi possível a instalação, a gente já instalou, né? Às vezes o local tinha baixa tensão e não tinha braço de luminária, a gente instalou. E além desse trabalho da instalação, a gente também está fazendo a identificação. Não sei se algumas comunidades de Peroba, lá no Buritis, a gente está identificando os braços de luminária para facilitar o morador, a pessoa que vai fazer a solicitação, né? Só com o número já facilita a manutenção para não ficar sem identificar o local. E nosso objetivo é trocar todas as comunidades o mais rápido possível. Lembrando que isso que o Isaías falou, ele é muito interessante. Por quê? Os postes hoje eles serão georreferenciados. Eles receberão um número, que será um número de cadastro. Quando a população ligar para o nosso call center, informando da lâmpada que está queimada, ela vai informar o número do poste. Esse número ele vai direcionar direto naquele poste. Então, aquela dificuldade que a gente tinha de ter acesso, de chegar, de saber onde que o local onde o problema está instalado, nós vamos ter uma facilidade muito grande, porque na hora que entrar dentro do sistema, a gente já dá a ordem de serviço e já desloca a equipe para o local.
Outro trabalho importante também é o trabalho de alargamento das estradas, devido à periculosidade, né, que geralmente as estradas são estreitas, né, então a Secretaria faz esse trabalho de alargamento das estradas. Algumas estradas beneficiadas, as comunidades foram Branquinhos, Lopes, Lagoa, Serra Calçada, de Djalma Dutra e Córrego do Paiol. Lembrando que a estrada principal ela tem, por lei, um alargamento de 12 metros e as estradas secundárias um alargamento de 8 metros. Essa é a medida, né, por lei, que as estradas devem ter. Lembrando que, além das estradas, nós vamos falar aqui também que são a questão das cacimbas e das saídas d'água, elas também são cobertas por lei. Então, a gente faz a boa vizinhança, que é chegar e pedir. Mas a legislação ela permite que a gente entre dentro do terreno, mesmo que o proprietário não autorize, e faça o trabalho que tem que ser feito. Por que é interessante? Por que as saídas d'águas e as cacimbas são importantes? Porque elas vão escoar a água, elas vão receber aquela água de chuva, fazendo com que a própria estrada ela tenha uma durabilidade muito maior, né? Principalmente no período de chuva. Outros serviços executados pela nossa secretaria são manutenção e implantação de aduelas e gabião. Ocorreu uma em cada região, uma na comunidade do Quilombo e uma na comunidade de Jararaca também. Isso devido a um problema que tivemos, né, com as chuvas. Né, Gustavo? Sim, exatamente. Com aquele volume de chuva de certo local, acho que o vereador Israel teve presente lá na comunidade. A chuva ela veio com uma força assim, inacreditável, a gente nunca viu. A gente teve alguns relatos da população local dizendo para nós que em 30 anos nunca tinha visto uma chuva daquela, e ela levou parte da ponte. Então foi necessário de uma intervenção maior para que a parte da comunidade do Quilombo não ficasse isolada. Recuperamos também pontes na comunidade de Perobas, Paivas e Tamboril. Um importante trabalho também foi a pavimentação poliédrica do Morro dos Lopes, que, como o Gustavo citou, tem outras também que já está em execução, mas essa foi muito importante após o período das chuvas. Reforma de base de caixa d'água nós fizemos na comunidade Lava Pés e uma de Djalma Dutra também. Revitalização de guaritas na comunidade de Lages e a limpeza do córrego de Lajinha, na comunidade de Lajinha. Essa limpeza de córrego ela acontece na zona urbana. Por que nós levamos ela para a zona rural? A gente viu a necessidade daqueles pontos de alagamento de abrir e dar mais escoamento para as águas no período de chuva. Então, isso foi interessante e isso foi vislumbrado a partir deste momento. Por que não? Tirar da cidade também e levar para a zona rural. Isso é muito importante. No momento que a gente fez, me parece que nunca foi limpo o curso da água. Então, hoje nós tiramos um grande resíduo daquele local, né? Então, hoje está todo desobstruído e é importante, esse córrego ele é muito importante, devido à sua localização. Outro trabalho importantíssimo também é o alinhamento, como o Gustavo citou. Ele serve para dar uma maior vazão, principalmente nos períodos de chuva. Então, as comunidades do Boa Vista, Buriti, Choro, Córrego do Paiol, Djalma Dutra, Mata dos Coqueiros, Córrego Falso e Inhame, tivemos esse trabalho de manilhamento realizado nessas regiões. Aí estão algumas das obras efetuadas. Outro fator importante é a ligação e extensão de rede de água nas comunidades. Tivemos ligações de água na região do Choro, Quilombo, Boa Vista, Lagoa, Lajinha, Buritis, Branquinhos, Costas, Lages, Djalma Dutra, Amadeu Lacerda, Tamboril e Córrego do Paiol. Ao todo foram emitidas 26 guias de ligação de pena d'água. No período de agosto do ano passado
a julho deste ano. Nessas ligações, a gente tem algumas comunidades que foram desafiadoras, como o Choro, que há muito tempo sofria com uma água barrenta, e hoje ele recebe água com controle de qualidade, né? E também a comunidade do Boa Vista, que hoje é um dos melhores poços que a gente tem, né? Então, tudo isso ele serviu para que a gente conseguisse dar qualidade de vida para toda a população rural. Outro importante trabalho também realizado dentro da Secretaria de Agronegócio são as feiras, né, do município. Nós temos 9 feiras, né, que são implantadas. A Feira do Esplanada, que é uma feira conhecidíssima, hoje ela tem 216 feirantes, são realizadas aos sábados. A Feira do Niterói hoje conta com 75 feirantes e é realizada aos domingos. Temos a Feira do Porto Velho com 12 feirantes, que também é realizada aos sábados. A Feira do Planalto hoje conta com 11 feirantes e é realizada aos domingos. A Feira Central, que é a Feira do Santuário, né? Ela conta com 7 feirantes e é realizada todas as quartas-feiras. A Feira do Bairro São José, que é no centro administrativo, que foi implantada recentemente, ela conta com 2 feirantes nas quintas-feiras. A Feira do Bairro São José, que ela conta com 3 feirantes, é realizada aos domingos. E a Feira do Manuel Valinhas, conta com 4 feirantes e é realizada todas as quintas e domingos. Dentro das feiras, nós fornecemos 2 banheiros químicos para utilização e a instalação da base móvel da polícia e patrulhamento a pé, proporcionando maior segurança aos feirantes e aos usuários. Há algumas imagens das feiras, né, os feirantes. Também dentro do serviço dentro da Secretaria de Agronegócio, nós temos um importante trabalho que é a fiscalização e apreensão de animais. Então, dentro desse período de agosto do ano passado a julho deste ano, foram emitidas 12 guias de liberação de animais. 5 animais hoje se encontram cautelados. 2 animais já foram liberados com apresentação de boletim de ocorrência, que é um fator muito importante a ser citado, que muitas das vezes o proprietário, né, o tutor do animal, ele tem um animal furtado e, no total, nós apreendemos 19 animais. Lembrando que nós fazemos apreensão de animais à base de denúncia, ligadas na Secretaria de Agronegócio. É importante falar que esses animais eles são acomodados no próprio pátio da Censur. Esses animais eles receberam um tratamento adequado, com alimentação adequada, com medicação, com acompanhamento do médico veterinário, tudo para com que esse animal se sinta melhor. Na maioria das vezes são animais muito fracos, que já chegam lá num estado assim bem crítico mesmo. Então, antes disso acontecer, antes da gente levar para ele, a gente chama a polícia, aciona a polícia, faz o boletim de ocorrência, informa que aquele animal ele não está na sua melhor forma, né, para que seja lavrado um boletim de ocorrência e assim a gente encaminhá-lo para a própria secretaria. Eu gostaria de interromper rapidinho, Gustavo, até porque eu acho que não tem vereadores aqui, além de mim do Israel, para fazer muitas perguntas, para o tema depois, né, decorrer normalmente. Quanto a essa apreensão de animais, você disse, se o dono do animal que for apreendido apresentar um boletim de ocorrência, mas a data dizendo que esse animal foi roubado, essa data vigente é presente ali, a partir daquele momento ela já vale, ou tem que ser de antes da apreensão? Tem que ser de antes da apreensão. Correto. Se ele chegar com ele, porque na realidade, quando a gente fala em questão de furtado, porque esses 2 casos que apareceram lá, foram 2 casos que eles abriram as porteiras do coisa, ou cortaram a tela do local e soltaram os animais. Então, assim, houve uma má fé de quem fez isso.
de quem fez isso. Então, o que acontece? Na hora que eles apresentaram, a gente sempre exige o seguinte: então você me apresente uma prova que esse animal é seu, né? Então aí ele apresenta, aí sim, com o boletim a gente justifica a saída desse animal, a gente relata isso, ele assina, né, com cópia dos documentos, com tudo, e a gente leva para o arquivo. No local lá eu até tive, por coincidência, nessa semana fiscalizando em loco, né, a construção, pude realmente comprovar que a secretaria está tendo um trabalho, né, um carinho com esses animais, assim como merecem. Qual que é a capacidade, já tem assim em mente, lá desse local, de quantos esses animais aí, nesse abrigo aí lá que está construído na EMOP? A gente sabe que não é ainda o ideal. Pode chegar, né? Eu não sei como que vai ser, até porque os funcionários não souberam me explicar devidamente. Eu estava esperando aqui esse momento. Mas você já tem em mente quantos animais vão ser abrigados lá na EMOP? Até 30 animais. Lembrando que esse período, esse lapso temporal, são de 10 dias. A partir dos 10 dias, a gente, nas próximas semanas, a gente já vai lançar o edital, né, para quem quiser ficar com o animal. A gente vai receber esse animal, né, lógico, respeitando a Lei 8666, né, com todo o seu regramento, e assim a gente destinar esse animal para alguém que vá cuidar e assumir a responsabilidade dele. Então, no caso, são 10 dias, a partir de 10 dias que o animal estará lá, já vai abrir esse edital. Isso. A partir do momento que não houve interesse desse dono. Exatamente. A gente vai tentar fazer em blocos. Pode ser que o animal esteja lá 12, 15 dias, porque para a gente fechar um bloco, para que a gente mande isso, publique um edital, que até que a gente faça esse leilão ou essa doação. Doação do animal. Ok, obrigado. Pode prosseguir à vontade, gente. Programa Alimenta Brasil. Esse programa, ele substituiu o PAA, que era o Programa de Aquisição de Alimentos. Esse programa ele foi criado para combate à fome. Ele foi criado para combate à fome. São ele e o Banco de Alimentos, que a gente vai falar posteriormente, né? Mas esse alimento hoje, esse programa hoje, ele é destinado pelo governo estadual, que antes era do governo federal. Nós tivemos aí um valor que foi majorado, que foi de R$12 mil, né, que é via DAP. Então, tudo isso é feito um cadastro, é uma chamada pública, o produtor faz o seu cadastro para fazer a venda para o programa, e assim a gente consegue entregar às entidades assistenciais. O programa é importantíssimo porque ele fomenta a agricultura familiar. Então, todos esses alimentos eles são adquiridos através da agricultura familiar, que o produtor ele tem que apresentar a DAP para fazer parte desse programa. E também a segurança alimentar, né? Porque são destinados às entidades assistenciais. O programa Alimenta Brasil é mais um mecanismo de combate à fome. Junto com isso, no auge da pandemia, foi o programa que assegurou que os pequenos produtores eles tivessem alguma renda para se manter ou para manter a sua produção ali, né, para que não desistisse. A gente teve esse programa como um acalento, né, até para os pequenos produtores nessa época de pandemia. Aí está o valor que foi aplicado até agora, né? A gente tinha um recurso disponível de 200 mil, já foi aplicado 198.540,22 né? O valor convertido chega a 72 toneladas de alimentos. Essas 72 toneladas, elas são recebidas pelas associações assistenciais.
socioassistenciais. Lembrando que aí está 99,27% do valor todo utilizado, porque nós encerramos ele em agosto e a nossa prestação vai até julho. Hoje nós temos 23 entidades socioassistenciais atendidas dentro do município, 59 produtores da agricultura familiar inscritos dentro do programa, e o que nós citamos agora, 99,27% desse percentual aplicado em 2022. Agora nós vamos falar do Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos teve suas atividades iniciadas em setembro de 2018 e atuou com o objetivo de minimizar o efeito da fome e combater o desperdício de alimentos, permitindo que maior número de pessoas tenha acesso aos alimentos básicos de qualidade para uma alimentação saudável e equilibrada. O Banco de Alimentos ele recebe doações de empresas e esses alimentos são reaproveitados dentro do banco, porque justamente é um trabalho muito bonito, porque o que viraria lixo, né, alimenta muita população, porque dentro do banco de alimentos é feito um reaproveitamento desses alimentos, são separados, embalados e destinados a entidades socioassistenciais. Dentro do Banco de Alimentos nós temos uma equipe de coordenadoria, que é a Cláudia, o coordenador do PAB, que é o Ronaldo, temos uma nutricionista, a Juliana, temos o motorista, o Carlos, e os manipuladores, que fazem essa separação das mercadorias, me fugiu a palavra agora, separação dos alimentos. O Geraldo, a Raquel, a Miriam, a Marlene, a Leonora e a Geralda. A distribuição dos alimentos possibilita a complementação alimentar a todas as pessoas assistidas pelas instituições cadastradas no projeto, tem um cadastro. Há também um favorecimento à inclusão social desses indivíduos por meio da melhoria da saúde, pois beneficiamento somente instituições que possuem seu programa de ações de inclusão social. É uma grande ferramenta de combate à fome. O Banco de Alimentos integra hoje duas importantes redes de banco, que é a rede metropolitana de Banco de Alimentos e a rede Centro-Oeste-Sul de Banco de Alimentos. Essa participação possibilita também a troca de experiências e aprendizados em doações de bancos de alimentos que integram a rede, após atenderem a rede de assistência de municípios aos bancos que podem doar de excedente de outro banco. Então, o que nós dizemos aí é que não somente, né, de empresas da cidade, mas essa rede de banco fazem a troca desses alimentos excedentes, o que contribui bastante para o combate à fome. Uma das São as empresas, parcerias, né? As parcerias que nós temos, que é de formiga, a gente recebe muitas doações, essas redes, elas nos permitem que a gente receba alimentos de outros bancos, né, como também de outros entes que são cadastrados junto à rede de banco de alimentos. Nós temos o Mesa Brasil, né, que destina para a gente com os shows que são apresentados, toda essa arrecadação é tudo encaminhado para os bancos vinculados à rede. As entidades responsáveis, ela recebem um selo, né, de entidade responsável, concedidas às instituições sociossociais cadastradas no Banco de Alimentos de Divinópolis, valorizando o seu comprometimento com a segurança alimentar, a sua transparência e os trabalhos realizados. Então, todas as entidades, os mercados que doam alimento para o Banco de Alimentos recebem esse selo. As instituições com selo entidade responsável hoje, nós temos várias entidades. A COM, a DAP, a DEFON, a Dortrans, a PAI, a Associação dos Beneficentes Filho Pródigo, Associação Imaculada Conceição, Associação Imaculada do Espírito Santo, Associação Missão Maria de Nazaré, Associação de Promoção à Cidadania do Bairro Santa Lúcia, Associação para a Prevenção do Combate ao Câncer Infantil e Adulto, a Casa de Assistência Irmã Sheila, Casa da União Divina Flor, Casa do Apoio ao Drogado e Alcoólatra, Centro Espírita Jesus de Nazaré, Centro de Convivência Municipal,
Aí nós temos o Centro do Idoso, o Centro de Artes e Ofício, Núcleo do Jardinópolis, Núcleo Divina Luz, a Comunidade Servos da Cruz, Comunidade Terapêutica Fonte Viva, Comunidade Terapêutica Vida pela Vida, Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, o GEEC, o Instituto Helena Antipoff, Lar das Meninas, Obras Assistenciais Nossa Senhora Aparecida, Obras Assistenciais São Vicente Paulo, Samaritana e Vila de Nazaré. Fazendo um adentro, volta, Gustavo, um pouquinho, por gentileza. Essas entidades responsáveis são as entidades que recebem os alimentos. Eu peço desculpa que eu disse são as entidades amigas, né, parceiras. Não, essas entidades são as entidades que recebem e fazem o repasse desses alimentos também. Os alimentos distribuídos são excedentes de comercialização, como eu disse aqui, e em condições para consumo, doados ao banco de alimento pelas empresas do ramo alimentício, como supermercados, sacolões e lojas cadastradas no programa. Agora sim, nós temos os amigos parceiros, que são essas entidades que colaboram, né, com a doação desses alimentos para o banco de alimentos. Então, eles todos recebem esse selo de parceiro amigo. As empresas com o selo de parceiro amigo que nós temos dentro do município são o ABC do bairro Bom Pastor, o ABC do bairro Porto Velho, o Hiper ABC do bairro São José, o Hiper ABC da Avenida Goiás, o Supermercado BH da Avenida Autorama, o Supermercado BH do bairro Bom Pastor, o Supermercado BH do bairro Ponte Funda, a Coprafad e a Prafad. Além desses aqui, nós recebemos uma ligação, né, Cláudia, que agora o Marte Minas também será parceiro com as suas lojas, suas 2 lojas, que fará toda a diferença aí para nós também. Aí os selos, né, das empresas. E dentro do banco de alimento foram recebidas 106,7 toneladas de alimentos arrecadados. Dessas 106 toneladas, 50,7 toneladas foram de alimentos próprios para consumos e destinados à doação, atendendo 26 instituições e tendo um 47% de aproveitamento dos alimentos arrecadados. De janeiro a julho de 2022, nós tivemos um pouco mais de 119 mil toneladas de alimentos arrecadados, 153.659.598 toneladas próprias para consumos, atendendo a 26 instituições, com 45% de aproveitamento desses alimentos arrecadados. Entre agosto e julho de 2021, agosto de 2021 e julho de 2022, 225,82 toneladas de alimentos arrecadados, 104,40 toneladas de alimentos doados, sendo 46% de aproveitamento desses alimentos. Aí algumas imagens, né, do nosso banco, um pouco isso. Os alimentos nós recebemos aí estão todos embalados, né, reaproveitados, destinados às entidades. Nossos treinamentos, a nossa equipe no banco de alimentos, os alimentos que são oriundos, né, da agricultura familiar. Muito obrigada a todos. Pessoal, quem quiser doar, está aí o telefone, o endereço é na José Balbino Pereira, número 81. Né, o endereço do banco de alimentos mesmo. Quem tiver doação, quem quiser nos ajudar, as portas do banco tá abertas para a gente receber esse carinho de vocês. Passando agora para a prestação de contas da Censur, no exercício 2021 e 2022. Boa tarde a todos. A instrutora da Diretoria Administrativa de Interface Jurídica.
conta com a gerência administrativa, assessoria de comunicação e planejamento, coordenadoria administrativa, coordenadoria de arquivo e almoxarifado. No ano de 2021, nós fizemos, após a prestação de contas do ano passado, que seria de agosto a dezembro, os programas orçamentários eles contemplam suporte e apoio à administração pública, operações especiais da administração, infraestrutura planejada e operações urbanas, infraestrutura pública municipal, modernização e fortalecimento da gestão pública, meio ambiente e desenvolvimento urbano. O orçamento executado em 2021 foi de R$ 61.382.741,64. Nesse ano, nós recebemos, entre ofícios, requerimentos, indicações, protocolos de ouvidoria, ao todo 1.512. E nós expedimos na Secretaria 1.624 ofícios. Temos hoje 10 contratos, fizemos 41 termos aditivos, 4 processos licitatórios, 5 convênios. Nós temos hoje 160 colaboradores e o orçamento previsto para esse ano é R$ 80.191.844,50. Lembrando que esses colaboradores são só servidores concursados. A gente tem ainda os contratados, que são o pessoal da EMOP. O Programa Orçamentário de 2022 é o suporte e apoio à administração pública, operações especiais da administração, infraestrutura planejada e operações urbanas. O orçamento executado em 2022 até agora é de R$ 59.855.184,44. Nós já fizemos, dentro desse período, algumas capacitações, e podem ver aí capacitação de operador de patrol, operador de escavadeira hidráulica, operador de carregadeira, operador de roçadeira e motosserra. São algumas capacitações que nós oferecemos aos nossos profissionais para desenvolvimento mesmo. Alguns contratados, alguns novatos e até mesmo quem já está lá há mais tempo, para se manter atualizado no mercado. Na realidade, a intenção é nivelar o conhecimento, né? E no ano passado, para esse ano, nós fizemos algumas atitudes nós tivemos para poder valorizar os servidores. Primeiramente, a uniformização dos servidores. Antigamente, eles não tinham essa padronização. E muitos deles reclamavam que eles iam com roupas próprias, roupas até inadequadas para o ambiente de serviço. Com isso, nós conseguimos uniformizar para que todos tenhamos o mesmo padrão e alguns não se sentirem mais prejudicados que outros. Isso também, ele fez com que a gente pudesse identificar os nossos funcionários na rua. Isso faz com que as pessoas cheguem para conversar, saibam de qual empresa que ele está prestando o serviço, tem uma confiança a hora que vê o nome da Censu representando a prefeitura, né? Então, tudo isso fez com que a gente conseguisse passasse essa visão de organização. Além dos uniformes, nós fizemos também confraternização no ano passado, em dezembro, em que os servidores puderam aproveitar. Muitos deles não chegaram a falar com a gente que nunca tinha tido isso no ambiente de serviço. Serve para valorizar o servidor que trabalha até com mais animação, mais afinco. No Dia do Trabalhador desse ano, nós fizemos um almoço também, para celebrar esse dia e parabenizar nossos colaboradores. E além da festa junina que nós fizemos também, nós procuramos chamar todos os servidores da prefeitura inteira, poder festejar com a gente, poder destressar um pouquinho de serviço. Boa tarde, senhor presidente, excelentíssimos vereadores, pessoal que nos acompanha de casa pela telecâmara. Peço licença para me apresentar, meu nome é Edson,
Sou conhecido popularmente por Edinho. Sou servidor de carreira da Prefeitura há 14 anos e estou há 6 anos como gerente de manutenção e serviços urbanos. Sou filho de servidor, meu pai serviu a Prefeitura desse município por 30 anos. A nossa diretoria, né, que no caso o nosso diretor Rodrigo, que é da Operações e Serviços Urbanos, gerente de manutenção urbana, que no caso sou eu, gerente de iluminação pública, o Isaías, gerência de obras e pavimentação, que é o Pedro, gerência de operações de máquinas e transportes, que é o Rony. Coordenadoria de limpeza urbana, a Régina, coordenadoria de manutenção urbana, que me fugiu o nome, coordenadoria de manutenção. A Censur realiza diariamente, com a otimização que a gente teve esse ano, que tivemos mais 2 equipes de capina, que hoje a gente está com 4 equipes, né, para fazer a limpeza das vias públicas, o que também a gente espera poder aumentar num futuro bem próximo. A gente realiza, em média, cada equipe, 730 metros quadrados por dia, o que equivale a 750 mil metros que foi realizado nesse período. Lembrando que com esse contrato novo que nós fizemos com a Imop, ele nos proporcionou esse aumento de capacidade para que a gente consiga atender ainda mais a população de forma mais rápida, de forma mais ágil, né? E a gente conseguiu com que os nossos protocolos, os nossos pedidos, eles fossem diminuídos, né, devido à rapidez no atendimento, e hoje a gente atua de forma pontual, que era algo que a gente sempre quis fazer, por regionalização. A gente criou-se um mapa onde que a gente distribuiu essas equipes, distribuiu o serviço, até para que a gente fizesse e trabalhasse com controle, soubesse cada região o que ela iria utilizar dos nossos serviços. Exemplo, tem regiões que vão utilizar mais capinas, mais roçadas, do que o tapa-buraco, por exemplo. Né? Então, essa forma, esse sistema de trabalho, ele nos consegue nos apontar índices. Esses índices, ele vai contribuir para que a gente faça um planejamento adequado para os anos seguintes. A gente conta também com o apoio, né, da mini carregadeira, Bobcat, onde forma aquelas ilhas de areia, de terra, ao longo das vias. Ela otimiza muito o trabalho. Outra operação também que a gente, no futuro próximo, a gente vai estar incorporando em mais turmas de capina. Serviço de varreção, período de agosto de 2021 a julho de 2022. Foram 19.421 quilômetros de varrição. O que a gente varre de vias públicas durante o dia, cerca de 60 mil metros diariamente, de segunda a sábado. No domingo, a gente varre as principais vias, as principais praças da cidade. Não contamos com a varreção aos domingos. Mas, durante a semana, equivale a 60 funcionários fazem a limpeza de aproximadamente 63 mil metros diariamente. Isso que o Edinho falou é muito importante, porque para potencializar esse raio de atendimento, nós trouxemos a varrição mecanizada, que é algo que a gente tem em grandes capitais, né, que vai fazer um trabalho aí mais extenso, de períodos mais espaçados, mas que a gente vai conseguir dar uma qualidade melhor a toda a população. Ela teve seu início no dia 11 de julho de 2022. Então, tão logo a gente já tem esses índices para apresentar. Acredito que na próxima prestação de contas a gente já consiga dar uma luz do que foi ela, da economia que foi, né, e do que ela conseguiu atingir. É importante salientar também, igual vocês estão vendo ali a sarjeta, que essa máquina ela tem um poder maior de varrição, o que vai contribuir muito com a drenagem pluvial também na cidade, que ela retira muita areia. Então, a gente espera otimizar muitos trabalhos e, consequentemente, está aumentando o nosso leque de varrição e limpeza na cidade. Hoje o município ele trabalha com 3 tipos de coleta,
né, a coleta de resíduos de saúde, a coleta de resíduo domiciliar e a coleta seletiva. Hoje, falando um pouco sobre a coleta de resíduos de saúde, ela hoje, no ano de agosto de 2021 a julho de 2022, foi coletado um pouco mais de 759 toneladas de lixo. Eles são coletados em Divinópolis e tratados em Betim. Sobre a coleta do resíduo domiciliar, nós tivemos um pouco mais de 78 toneladas coletadas e destinada ao aterro controlado, né? Com isso, nós tivemos também que ampliar o nosso contrato. Hoje o contrato ele contempla 12 caminhões, né, com 2 caminhões novos. Isso foi uma inovação também da administração. Nós temos aqui a nossa coordenadora, que é a Régio. Ela consegue, ela se debruçou em cima do processo e hoje ele é satisfatório tão quanto. Né? Nós temos 12 caminhões que são caminhões zeros, né, e são fiscalizados via GPS. O que vai ser inovado? Esse GPS ele vai estar gratuito a toda a população. A população vai ter acesso aonde que o caminhão do lixo está passando. Naqueles dias, naqueles horários, eles vão conseguir entrar no aplicativo da prefeitura e acompanhar em tempo real o que a coleta de lixo, onde a coleta de lixo ela está ocorrendo. Com isso, com a implantação do GPS, nós diminuímos as reclamações. A gente já teve alguns vereadores questionando a gente porque chegava no gabinete e falava assim, o caminhão de lixo não passou na minha rua. Aí a gente abre o GPS e mostra, não, ele passou sim, a pessoa que destinou o seu resíduo fora do horário de cobertura do nosso serviço. A coleta seletiva, nós tivemos um pouco mais de 187 quilos coletados, lembrando que não pertence a gente, né, o centro de tratamento, ele pertence à Secretaria de Meio Ambiente, mas a gente tem todo o cuidado com eles, a gente destina para eles essa coleta seletiva, né, para que eles façam esse tratamento. Nós já implantou uma comissão para que a gente fizesse um reestudo desse serviço e que a gente conseguisse implantar e atender o maior raio possível. Nossa exposição da Semana de Lixo Zero, nós tentamos conscientizar principalmente a população que frequenta o centro administrativo, né, a importância de se fazer a segregação do lixo, né, de fazer a separação, de fazer a destinação correta, para que a gente não tenha surpresa no futuro. A comissão, como eu havia falado, ela tem ações de média, curto e longo prazo, né, para que a gente amplie essa destinação de todo o resíduo, que a gente consiga fazer essa segregação de maneira mais eficaz. Hoje nós temos uma otimização da logística da coleta seletiva, uma otimização da rota da coleta seletiva e um aumento de quantidade coletada. O que são as medidas a curto e médio prazo? Elaboração e organização de concurso cultural com premiação para escolha do mascote do programa Coleta Seletivo, a divulgação desse mascote e a maior interação entre população e o ente público. Está previsto também, né, para os próximos dias também, a criação do WhatsApp da coleta seletiva, que ele vai ter a função de avisar, de tirar dúvidas, de demonstrar, principalmente com programas educativos, né, virtuais, todo esse trabalho que vem sendo feito pelo município.
Também nós temos a divulgação do canal de atendimento e com o intuito de uma maior interação do poder público com a população. Um dos passos importantes são a criação dos ecopontos. Um deles já tem sido trabalhado para que ele ocorra dentro do centro administrativo, com a vaga verde, né? A pessoa ela vai chegar com o veículo, ela não precisa descer do veículo, ela vai tirar e destinar no local de forma correta. E ali a gente vai passar a recolher e destinar ao centro de tratamento. A longo prazo, nós temos implantação da coleta seletiva, o programa mesmo, né, que está sendo desenhado por essa comissão, a implantação da coleta do catatreco, né, que é um dos vereadores dessa casa, foi criado, o desenvolvimento de projetos para implantação de coleta e compostagem de resíduo orgânico. São aqueles resíduos de poda. Todo aquele resíduo de poda ele vai se transformar em compostagem e será destinado aos pequenos produtores. Como serviço contínuo, nós temos aí o tratamento com o aterro controlado, a gestão de todo o aterro, a destinação do resíduo, a busca de inovações para que esse espaço ele possa ser cada vez menos prejudicial ao meio ambiente, né, e dar mais conforto a toda a população, tanto a população ao entorno, quanto a população que necessita ou que tem alguma necessidade de ter algum contato diretamente com ele. Aí a gente tem algumas manutenções, né, como a cerca, o reflorestamento de algumas células, né, e a nossa área verde, o nosso viveiro de mudas, que são ali são feitos, são estufas que são plantadas, né, e depois a gente tira dali e leva para o local onde as células desativadas vão ser reflorestadas. Isso, todo o aterro, nós temos um TAC com o Ministério Público e que faz exatamente isso que está sendo executado hoje, que fala o que deve ser executado. Então, o controle das nossas piscinas de enxofre, tudo isso é informado através do TAC do Ministério Público e cumprido por nós. Serviços contínuos de limpeza e conservação dos 11 cemitérios. Tendo em vista que as dificuldades que a pessoa ainda está passando, ela se encontrava o cemitério sempre sujo, a gente criou uma equipe que faz a conservação constante do cemitério. Essa equipe ela é formada por 3 roçadores, 4 ajudantes e um encarregado. Ela faz o rodízio anual dos cemitérios, passando até 8, 9 vezes dentro desse ano em cada cemitério. Sendo também que na sexta-feira, essa equipe ela roda todos os cemitérios, retirando aqueles resíduos cemiteriais, que é resto de caixão, resto de coroa, né, alguns outras coisas que, né, sujam o cemitério. Então, tem essa equipe exclusivamente para tratar só desse cemitério, para que o munícipe não tenha esse problema no momento de luto dele. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Pedro, sou engenheiro civil. Hoje eu estou como gerente de obras e pavimentação da Secretaria de Operações e Serviços Urbanos. E agora eu vou falar para vocês a respeito das construções de jazigos. Há um ano atrás a gente iniciou um novo contrato, a gente tirou os jazigos convencionais e começou a trabalhar com os jazigos pré-moldados. Ele tem uma agilidade no serviço, a gente consegue fazer maior quantidade e também ter a padronização. Ao longo desse um ano, né, de contrato, a gente conseguiu construir 840 jazigos. Diferente dos outros jazigos, os jazigos pré-moldados, eles já vêm pré-fabricados, são só encaixados no local. É destinado àquela, a gente chama, a gente separa a área, né? E lá a gente consegue delimitar cada jazigo. Bom, agora eu vou falar sobre a operação tapa-buraco.
Todos nós aqui sabem que foi um dos maiores problemas que a gente tinha no município, né? E a gente quis mudar a forma de trabalhar com a operação tapa-buraco, otimizar ela, fazer com que a gente tivesse um serviço que fosse mais resistente, né, e que fosse mais duradouro na pavimentação pré-existente. Do período de 2021 a 2022, do período de agosto de 2021 a julho de 2022, foram um total de 16.171,46 toneladas aplicadas. Lembrando que o material que nós estamos usando agora é o CBUQ, que é o concreto betuminoso da quente, e a emulsão RR1C. Eu estou falando aqui de forma técnica, mas numa forma mais popular, essa emulsão tem uma agilidade maior na hora que ela é colocada no pavimento pré-existente com o novo concreto. Então, ela já consegue receber o tráfego na via. Por exemplo, a gente está fazendo a aplicação, né? A gente vai varrer o buraco para tirar o pó existente lá. Se necessário, a gente vai molhar com a água mesmo, para poder dar um equilíbrio. E após a gente jogar a emulsão, a gente já vem com a massa, que é o CBUQ. E com essa emulsão, a secagem é mais rápida. O CBUQ ele tem uma durabilidade maior, uma qualidade maior e uma resistência maior. A gente pode perceber isso já, né? Em vários locais que a gente já fez o tapa-buraco e a gente não precisou retornar. Eu gosto de citar uma rua, que é a Rua Castro Alves. A gente tinha muito problema na Rua Castro Alves. A gente fez um tapa-buraco muito bom ano passado lá. E hoje os buracos que abriram na Castro Alves foram só buracos que foram feitos pela Copasa. Até a gente já está quase há um ano sem ter que fazer o tapa-buraco lá. Então, é muito bom a gente salientar que a gente está trabalhando com material melhor e mais resistente. Lembrando que o material anterior era o PMF, que era um material que era aplicado frio, né? A própria usina era dentro do pátio da prefeitura, que estava de forma irregular, que assim que nós chegamos, nós conseguimos suspender toda essa ação e trazer, né, o CEALQ já de imediato, né, e a gente conseguiu assim uma evolução gigantesca perto do que a gente tinha. Só gostaria de acrescentar também que a gente já conseguiu atender 150 bairros desde o início da gestão, mais de 400 ruas, e uma notícia boa, né, o Ney e o Israel estavam aí no meu pé, hoje a gente retornou com o tapa-buraco. A gente teve um probleminha aí com a empresa que estava anteriormente, mas graças a Deus a gente voltou e voltou com força total, viu? Já estamos com 6 equipes e a gente vai querer aumentar isso mais para frente. Bom, sobre a recomposição de calçamento poliédrico, de agosto de 2021 a julho de 2022, foram aproximadamente 130 pontos. A gente sabe que o nosso déficit no calçamento é muito grande, mas a Censur não para de trabalhar para poder melhorar. Nós estamos fazendo o termo de referência para contratar a empresa para fazer essa recomposição. A gente sabe que a mão de obra desse serviço ela é escassa, a gente tem muita dificuldade de achar profissionais qualificados e empresas que queiram prestar esse tipo de serviço. Mas já estamos aí quase terminando nosso termo de referência, para mais breve possível a gente ter mais equipes em campo para poder diminuir esse déficit. Hoje nós temos apenas 2 calceteiros na nossa secretaria. Então acaba que é uma dificuldade grande que a gente tem. Mas agora nós também vamos entrar em algumas ruas que está uma situação bem crítica com o CBUQ, para poder amenizar, né, e melhorar aí a vida da população. Vamos falar da otimização do setor de poda e corte de árvores, né, que é um setor que causa muito problema para toda a população.
a falta de manutenção nas árvores causa muitos problemas, principalmente na época de chuva, o que faz com que as árvores venham a se cair mais. Durante muitos anos, a gente trabalhou somente com um caminhão de poda, né? Agora, nessa administração, a nossa intenção é ter 3 equipes de poda. Uma de poda pesada, uma de poda média e uma de poda leve. Graças a Deus, né, a de poda média já está incluída, começou a operar agora dia 8 desse mês. Então, a gente já está trabalhando com 2 equipes. Então, o que vai, né, potencializar bem mais os nossos trabalhos. E, fora a outra equipe que a gente está, né, a contratar, a gente tem também o intuito de adquirir um triturador, o que vai fazer com que otimize mais ainda esse trabalho, porque os materiais provenientes de poda vão ficar no local, vai vir o triturador que compacta, que vai triturar todo aquele resíduo ali. Então, o caminhão que faz a poda, ele vai fazer somente a poda, ele não vai recolher o resíduo. Vai vir esse outro caminhão, né, com esse trabalho de trituração, o que vai também implementar no projeto de compostagem que a Prefeitura tem, que esse material que será triturado será devidamente destinado para um processo de compostagem, para também estar atendendo o meio rural, né? Então, assim, é um trabalho muito importante. A nossa evolução hoje com relação à poda, nós trouxemos um caminhão que comporta até 3 pessoas. Esse caminhão ele vai fazer a poda leve, ele tem uma poda rápida, ele vai chegar, atender e deixar o material encostado na via. Vem outra equipe atrás que vai fazer a segregação desse material e fazer a destinação de forma correta. Isso é eficiência. Isso é uma forma que a gente entendeu que seria uma forma mais rápida e mais rápida, mais célere, e que a gente conseguiria atender em qualquer lugar. Salientar também que a gente está mudando o horário da poda. Como durante o dia tem muito carro parado nas vias públicas, a gente vai passar a começar esse trabalho às 6 horas. Então, esse caminhão, os 2 caminhões, né, vão estar saindo do pátio às 6 horas para que a gente não tenha esse problema. Os próprios vereadores, né, estão acostumados a gente demorar com o trabalho de prestação de serviço, que às vezes eles mesmos pedem, por causa do problema de sempre que a gente vai tem carro parado, sempre que a gente vai tem carro parado. Então, a gente vai começar com esse trabalho, então a intenção é fazer a marcação de todo o trajeto que será podado e depois vir efetuando a poda. O trabalho de limpeza, né, constante das praças, parques e jardins. A gente atende 67 praças atendidas diariamente, com trabalho de varreção, capina, poda de árvores, né? Temos também 27 canteiros centrais atendidos diariamente. É importante salientar que o projeto, né, do senhor Print foi muito bom para a cidade, onde tem um projeto de adote um bem público, as nossas praças, em conjunto com a Prefeitura, vem se tornando cada dia mais bonita, né? Está ali a foto ali da praça do Danilo Passo, que no passado, né, nem tão pouco distante, todo mundo sabia como era. Hoje, quem passa lá é uma praça de se, né, admirar muito, que a gente sempre vê ela bem limpa, né, os próprios moradores cuidando diariamente dela. Então, isso traz uma interação da população com o bem público. Isso é um processo muito interessante para a cidade, né, que a Prefeitura em si é muito dificultoso, é muito trabalho, então que a população possa cada dia mais estar nos ajudando. Com isso também a gente conseguiu dar uma eficiência maior também no sistema de drenagem. Hoje nós temos drenagem pesada, nós temos drenagem leve, a turma de limpeza de córregos e rios, e a gente tem um hidrojato que compõe essa equipe. Aquilo que a gente tinha lá no passado, quando a gente iniciou, que era uma turma de drenagem, e que às vezes não é por conta dos servidores, mas sim pelas condições de trabalho, hoje a gente conseguiu dar condições. A gente dá equipamento, dá possibilidades para que eles façam algo muito maior.
Então, nesse período agora, que já vem se aproximando do período de chuva, a gente intensifica fazendo as limpezas de BL, as desobstruções, né, da rede de drenagem, mapeando, e assim a gente consegue dar uma resposta melhor para a população. Então tá aí, né, as limpezas e reformas de bueiros, são aproximadamente 2.400 bueiros reformados ou criados, né, a limpeza aí de 12 mil metros, né, de sarjeta, e limpeza também dos cursos hídricos. Bom, a respeito da limpeza de fossas, do período de agosto de 2021 a julho de 2022, foram aproximadamente 4.880 fossas limpas. E também tem as viagens que a gente faz na ET do Copacabana, que foram 1.152. A gente otimizou também a limpeza de fossa. O nosso contrato anterior, ele tinha apenas 3 caminhões. Atualmente ele atende até 5 caminhões, estamos trabalhando com 4. E a diferença é que nesse último ano a gente colocou a limpeza de fossa também aos sábados. Assim a gente consegue ter uma resposta mais rápida para a população e consegue atender um número maior, né, que a gente sabe. Hoje também a gente atende até alguns bairros que já tem o tratamento de esgoto, mas a população ainda não fez a ligação. A gente está até, né, trabalhando para mapear isso, entrar em contato com esses populares, juntamente com a Copasa, para poder, né, finalizar essa ligação, para a gente poder atender os bairros que realmente necessitam dessa limpeza mais rápida. É interessante isso que o Pedro falou, porque o que acontece? Existem muitos bairros que já existiam as redes, como é o caso do Nova Fortaleza. A gente já tinha a rede lá de coleta dos resíduos, só que elas estavam obstruídas. O que nós fizemos? Com a chegada do hidrojato, nós fizemos a desobstrução, a limpeza, o mapeamento e entregamos a Copasa. Em alguns locais nós começamos a informar que já possuem rede de esgoto, de esgotamento sanitário, e para que a população faça a ligação, a gente já está notificando para que eles comecem, porque a gente não vai conseguir atender mais com o sistema de limpa-fossa. Uma vez que, mesmo a gente atendendo com o sistema de limpa-fossa, a Copasa ela vai cobrar o tratamento de esgoto. Isso independe se tiver ou não ligado. Então isso é muito importante. Acho que a população, a gente vem conscientizando a população disso, mas eu acho que ela não tem noção do tamanho, da dimensão do problema que isso pode criar. Ela vai continuar sem um tratamento, sofrendo, tendo que ligar para a gente tendo que agendar uma fossa, às vezes a fossa está vazando, tem que agendar para daqui uma semana por causa do fluxo, da quantidade de fossas, e eles vão ser atendidos daqui uma semana, sendo que ele poderia ter o seu sistema de tratamento de esgoto já ligado, porque ele já vai pagar por isso. Bem, pessoal, sobre a parte da iluminação pública, ela se divide em três frentes, né? A parte da manutenção, que é um serviço contínuo, de agosto de 2021 a agosto de 2022, foram substituídas, né, 12.936 lâmpadas queimadas. Isso aí a população faz o pedido lá. Também foi um avanço, a gente, na gestão anterior não tinha esse sistema de call center, a gente fez uma licitação, contratou uma empresa de call center, está fazendo um mapeamento e o georreferenciamento de todos os postos. Hoje a gente já tem georreferenciado e monitorado todos os postes de iluminação pública, e a gente pretendemos identificá-los, né? A gente já está nesse processo de emplaquetamento de todos os postes, de etiquetar.
Nessa transição a gente teve um pouco de atraso, a chuva também contribuiu muito, porque nesse tempo queima-se mais lâmpadas e o profissional não consegue fazer a manutenção debaixo de chuva, mas a gente já normalizou os atendimentos na manutenção. Um outro setor, parte também da iluminação pública é a eficientização de iluminação pública. No período de agosto de 2021 a agosto de 2022, foram substituídas já 12.936 luminárias convencionais para LED. Isso corresponde a quase metade, né, do parque de iluminação pública, que hoje gira em torno de 30.900 lâmpadas. Além da parte de substituição, a gente fez também ampliação. Locais onde não tem iluminação, foram feitas 437 obras executadas, com instalação de 613 novas luminárias. Lembrando que a gente está dando conclusão, né, a uma licitação que estava em curso, e a gente está finalizando com obras maiores e mais complexas. E é isso. Lembrando que essas obras elas são fundamentais, porque são locais que realmente necessitam, são locais periféricos nas suas maiorias, na maioria das vezes, né? E a gente está dando todo esse olhar, como a gestão mesmo prega, de fora para dentro, né? Então isso a gente tem conseguido ampliar bastante, atender uma população aí que acredito que está bem satisfeita com o serviço. Gente, isso aqui, eu vou falar para vocês, isso é uma aberração. Até hoje, de 14/12 até agora, até 22/8, a Copasa recebeu R$500 mil em multas. Então, eu quis trazer esse histórico aí para vocês, porque, assim, hoje, nosso maior gargalo hoje, principalmente o que diz respeito a pavimento, se chama Copasa. Tá? Esse gráfico responde à população a nossa indignação. Então, R$500 mil em multa só por descumprimento em abertura e fechamento de valas. É triste, mas é isso aí. A secretaria ela tem feito algumas obras, e obras que, modéstia à parte, têm sido de boa qualidade, né? Aí a gente tem algumas das fotos que foram feitas. Eu lembro que quando eu fui fazer a Paraná, me chamaram de doido, me chamaram de louco, falaram que eu não ia dar conta de fazer, que não ia ficar pronto para o rodeio. E graças a Deus, né, a nossa equipe conseguiu entregar o asfalto pro rodeio, né, para possibilitar com que a população chegasse e visse que realmente a cidade ela estava passando por uma transformação, né? Além do trabalho de recapeamento, de tratamento de base, nós tivemos aí a iluminação pública, que ela foi toda substituída, que ela foi toda melhorada, e também com a identificação da nossa entrada da cidade, que é a nossa gestão, né? Eu amo Divinópolis, que está bem marcado aí, que nós trouxemos esse sentimento de amor para dentro de Divinópolis. Recuperação da Praça Benedito Valadares. Isso aí eu gostaria de dizer que o IP que caiu, acompanhei ele crescer de criança. Então eu fiz questão de plantar um no outro dia. Na hora que nós tiramos a árvore que caiu, o IP que caiu, a gente plantou outros dois no mesmo dia, na mesma hora. Algumas obras de contenção, e a tão falada São João del Rei, né, a gente teve que fazer um trabalho, nós estamos fazendo um trabalho de qualidade lá,
para a gente deixar algo que vai entrar para a história, com tratamento de base. Infelizmente, a Copasa ela se esquivou, não tinha empresa para poder fazer os interceptores, nós tivemos que assumir essa parte também, com aporte financeiro da própria Copasa para o município. Né, ainda está causando um transtorno, mas nós começamos a tratar a base para entrar com asfalto, eu acredito que na próxima semana. Bairro Santo André é um bairro que era na terra, né? Então boa parte dela já está calçado, principalmente onde transita o ônibus. Né? Isso foi um ganho importante para o bairro, um ganho assim, né, significativo, com um sistema de drenagem, né, com um pavimento novo. A construção do passeio da Elizabeth Nogueira, a ponte construída lá no Belvedere, em cima do córrego Olhos d'Água, córrego Flecha, contenção de erosão na Rua Guapé, era uma erosão que já vinha acontecendo e ela estava comendo parte da via, que já tinha sido interditado. Hoje a população consegue trafegar lá com segurança. Essa é a sua, vereador. A Santarém, né, que é o nosso desafio no momento. E aí nós temos, né, algumas outras obras concluídas, que é a José de Alencar, que a gente tinha ali um problema de mina, que a mina, os seus drenos haviam sido obstruídos e a gente conseguiu refazer os drenos, refazer todo o sistema de drenagem e dar escoamento para toda aquela água de forma organizada, de forma regular. Né, o asfalto da Rua Rio de Janeiro, o acesso do bairro São Roque, que era algo que também estava numa erosão, que estava oferecendo risco, né? O asfalto da Rua Itaguara, no bairro Espírito Santo, que é o nosso pátio, né? A pavimentação asfáltica da Rua São Paulo. Foi uma poda que a gente fez, né? Pode passar, a limpeza e manutenção da rodoviária, né? Em conjunto com a EMOP, né? Que assumiu os trabalhos da rodoviária. A gente fez todo um trabalho de limpeza, de poda das árvores, pintura. Mudança. É interessante que a censura ela é uma secretaria que todas as outras dependem dela, porque é uma secretaria braçal, uma secretaria executora. Então, além dos órgãos institucionais, né, do município, a gente tem também os órgãos de controle, que é polícia, corpo de bombeiro e etc. Então, aí com a CEMED, com a CEMAD, que é a limpeza do centro administrativo, com a Semplano, Parque da Ilha, com a SEMAS, que é o... Esse trabalho que a gente faz em conjunto com a SEMAS, né, podem ver lá que está a Andréia, que é assistente social, é um trabalho contínuo que a gente faz da retirada daquele... resíduo que a população está de rua vai acumulando. Então a gente está com um trabalho, né, específico, em conjunto com as SEMAS, constantemente retirando e também respeitando essa população, né, que todo mundo sabe que já é tão sofrida. Então a gente tem realizado constantemente, né, semanalmente, essa retirada. Os nobres vereadores, né, têm a possibilidade de estar acompanhando aqui tão perto da Câmara, né, o tanto que se acumula de materiais por essa população. Então o trabalho é constantemente e o mais importante, respeitando essa população. A Polícia Civil,
que é um dos órgãos de controle, às vezes solicitam alguma limpeza, a gente, né, dá esse apoio. A Polícia Militar, o tiro de guerra, os escoteiros, a Defesa Civil, que eu mais o Rodrigo, nós somos membros cativos da Defesa Civil, e esse ano nós tivemos um ano assim muito complicado, que é um ano de muita chuva, e isso fez com que a gente deslocasse, colocasse à disposição, né, da Defesa Civil todo o nosso equipamento, nossa mão de obra, humana, né, para que a gente fizesse aí o melhor possível para Divinópolis. Eu acredito que a gente tenha atendido o objetivo. Um curso junto com o Corpo de Bombeiro, que é da Defesa Civil, é um curso preparatório já para o período chuvoso. Então isso a gente trabalha com essa parceria também. O Corpo de Bombeiro é parceiro da Censura e Semag, e nós estamos juntos aí para somar. E no mais, agradecer, entregar aí para vocês essa prestação de contas. A gente tentou ser o mais breve possível, tinha muito mais coisa para colocar, mas eu acho que não era ficar muito extenso também, é muito complicado. No mais, agradecer aí e abrir para as perguntas. Muito obrigado à equipe da Censur. Você tem alguma pergunta, Ney? Sim, boa tarde a todos, né? Na verdade, as minhas palavras eram para agradecer, mas na hora que você tocou no assunto de Copasa, aí eu não posso deixar barato. Aí eu não posso deixar barato de jeito nenhum. 500 mil em multas. Você tem, por acaso, notícias que ela pagou esse 500 mil em multas ou não? Não, essas multas elas estão dentro do período recursal. Então, o que acontece? Você pode observar que no total de notificações, são 131 notificações. Essas 131, com a lei nova agora, que majorou o valor, esse valor ainda, ele está em fase recursal. O detalhe é esse, a população de Divinópolis, a gente fica magoada com isso. É igual você falou mesmo, a gente fica expressão da palavra P. É com essa empresa, esse lixo de empresa que faz o que quer da cidade, e faz o que quer com a prefeitura também, porque vai virar nada, R$500 mil, se elas vão recorrer, e não vira nada. Sobre a São João del Rei, ela esquivou, foi o que você falou, né? Ela esquivou do serviço que era para ela fazer. Ela pagou com mão de obra também ou só com material? Não, ela pagou só com recurso. Só com recurso, só materiais, então. Na realidade, ela vai aportar recurso, ela exige que a gente faça a obra e depois ela aporte o recurso do que a gente gastou lá. Né? É interessante falar sobre isso, porque como ocorreu a São João del Rei, foi o seguinte: nós terminamos, estávamos aptos a fazer o tratamento da base e aplicar o asfalto. Quando, de repente, numa reunião da Copasa, a Copasa virou e falou assim: opa, peraí, nós temos um interceptor para passar lá. Aí, o que nós optamos? Não, então vamos assumir esse interceptor, porque ela só iria conseguir fazer, iria ter uma empresa para conseguir fazer agora no final do ano, que então iria empurrar para o ano que vem, que só Deus sabe o que iria acontecer. Gustavo, mais uma vez, obrigado. População de Divinópolis, é isso que eu falo. As mazelas da Copasa não param e faz com todo mundo e principalmente com a prefeitura. No mais, eu tenho que agradecer essa secretaria, eu não vou citar nome aqui não, senão vou deixar alguém para trás, mas eu sempre falo isso. E, igual eu falo, eu não tenho rabo preso com o secretário, não tenho orgulho de falar. É a secretaria que mais trabalha em Divinópolis hoje, é a secretaria de vocês. Essa secretaria que eu amolo o Pedro demais, o Isaías, amolo todo mundo, o Edinho, o Rodrigo, eu amolo todo mundo. Me passaram o telefone, amigo, eu estou aí para amolar, mas vocês estão aí para trabalhar e faz o serviço de vocês aí com
acho com maestria. Então, parabéns, eu gostei demais, parabéns mais uma vez. E do Gustavo eu sou suspeito de falar, porque é um cara que eu conheci depois que eu fui eleito, e eu vi que é um secretário que é o top de linha hoje de Divinópolis. Muito obrigado pela cessão da palavra, presidente. Obrigado, Ney. Palavra, Hilton de Aguiar. Então, eu só voltei aqui, né, para te dar os parabéns, Gustavo, você e toda a sua equipe. Ai de Divinópolis, se não tivesse uma secretaria, com todos que estão aqui presentes, pelo que você representa, pelo que você faz, eu me sinto muito orgulhoso em ver o trabalho que você faz hoje, o tanto que você já nos ajudou no passado e hoje desdobra junto à cidade. Então, assim, eu fico muito satisfeito, né, em ver o talento que você tem em tratar bem das pessoas, a sua secretaria que mais brilha, não podemos ficar falando muito porque existe um ciúme, mas eu tenho que falar quando é verdade, é verdade. Você hoje é o top dos top. Então, que Deus abençoe você e toda a sua equipe, porque se a cidade está com esse tanto de obra, as comunidades rurais, o que está acontecendo, ontem inclusive eu até falei aqui, mas falar com você pessoalmente é outra coisa. Que Deus abençoe você e toda a sua equipe e que continue aí brilhando cada vez mais, que a cidade só tem que ganhar. Parabéns a todos vocês pela sua capacidade. Gustavo, em nome da Câmara Municipal, eu parabenizo esse time, né, que para mim não é um time, é uma seleção. Para mim é a secretaria que mais trabalha em Divinópolis, é uma das pastas mais pesadas, né, a saúde, depois vem a censura, e presta um grande trabalho à população de Divinópolis. Então, em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal, eu parabenizo a equipe da Censur. No dia 26 de agosto de 2022, às 15 horas e 45 minutos, declara encerrado a 7ª audiência pública de terceiros para a prestação de contas da Secretaria de Serviços Urbanos, a Censur. Muito obrigado e boa tarde a todos.